Caríssimo diácono, querido povo de Deus, uma palavra interliga as liturgias de semana passada e a de hoje, o chamado. Semana passada nós vimos o chamado ao profetismo, hoje nós vemos o chamado ao discipulado, um Deus que continua chamando, e o que é mais incrível que eu observo nesse chamado de Deus é como um Deus não quer trabalhar sozinho, Ele quer contar comigo, com você na obra dEle. Engraçado isso, né? Deus pode fazer tudo sozinho, gente? Na tua cabeça, tu acha que pode? Pode ou não pode? Ah, eu gosto quando tu está acordado. Deus pode, Ele é Deus, né? Ele se basta a si mesmo. Só que não quer trabalhar só. Trabalha em conjunto, né? Eu falava da mediação semana passada. A nossa religião é uma religião de mediação. Deus te perdoa por meio do sacerdote. Eu, quando quero o perdão de Deus, também vou a outro sacerdote. Seria ótimo se eu pudesse, na frente do espelho, me auto-perdoar. Ia ser. Fico chateado que eu não posso. Quando eu também escorrego no pecado, também tem que ir outro padre. Quando eu quero a bênção de Deus, também tem que ir outro sacerdote. É a mediação. O pai entrega tudo ao filho. O filho entrega aos santos, à sua mãe. As graças de Deus, elas não vêm diretamente de Deus para nós. Elas são intermediárias. Elas vêm de forma de escada, entendeu? Então, não existe alguém que tem contato direto com Deus. Porque a ponte, diz a carta aos Hebreus, entre o homem e Deus é Cristo Jesus. Tudo passa por Ele. Então, tudo é mediação na nossa religião, tá? Existe o poder mediador, né? E Deus não trabalha só. Isso é interessante, porque Deus quer contar com a contribuição humana. E a gente com essa tendência de querer fazer tudo sozinho. Dá até pena da gente, né? Deus sabe trabalhar em equipe e gosta de trabalhar em equipe. E a gente, egoísta, egolátrico, narcisista, a gente tem mania de, não, deixa que eu sei fazer. Fazer sozinho, não perturba que não. Eu sei fazer só. Não existe isso. Na salvação, Deus trabalha em conjunto, né? E semana passada chamava ao profetismo os profetas, hoje chama o discipulado. E está muito bonito, porque Lucas capítulo 5 é a história da minha vocação, da tua vocação, de todas as vocações, né? Tudo acontece aí. Vamos começar a trabalhar com o texto bíblico em si. Lucas 5, de 1 a 11, Jesus está no lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, tem vários nomes. É pequeno, não é grande, né? Na verdade não é um mar, né? É um lago. Tem alguns quilômetros, parece que 22 quilômetros, mas eles chamam de Mar da Galileia, né? Que fica exatamente em frente à cidade de Cafarnaum, a cidade de Pedro. É uma paisagem bucólica e linda demais, não tinha outro lugar para Jesus chamar Pedro. E havia duas barcas para entrar. Se existe duas, então existe a faculdade de escolha. Porque se tem um só, se só tinha uma barca, Jesus não teria escolha. É a que tem. Mas se existe duas, então nós estamos falando de um Cristo que escolhe a barca para entrar. Estamos falando, minha gente, de escolhas de Deus, que a gente jamais vai entender. Jamais. Tinha gente melhor que Pedro para ser chamada? Com certeza tinha. Eu não conheci Pedro não, tadinho. Aliás, eu gosto muito dele, tá? A gente se identifica muito. A gente é igualzinho. Pedro era burrinho, ele era impulsivo, ele fazia o que o sangue mandava, ele tinha muita coisa, ele nega, depois chora, depois ele nega, depois ele chora, depois... Ele é ótimo, mas tinha gente melhor, sempre vai ter alguém melhor. Tinha alguém melhor do que eu para ser chamado, essa é a minha briga com ele todos os dias. Tinha alguém melhor, tinha um padre melhor para vir para essa paróquia, tinha um padre melhor. Caiu de nível, eu sei que caiu. Eu estou vendo na tua cara que caiu de nível. Mas, desculpa, Jesus quis isso. O que a gente vai fazer? Tinha alguém melhor que Francisco? Tinha alguém melhor que Gregório? Tinha alguém melhor que Padre Alante? Sempre vai ter. Mas a gente não vai entender um porquê de um Deus que faz essa escolha. Havia duas barcas, Cristo entra na de Pedro. Para quê? Por quê? Para ver Pedro, para olhar Pedro, para chamar Pedro. Outra coisa interessante, Lucas capítulo 5. Antes de a gente entrar no chamado, tem muitas introduções, tem muitos prefácios.
Cristo entra naquela barca para chamar Pedro propositalmente. Existe um propósito de Deus em tudo. Tudo é propósito, tudo é propósito, tudo é propósito. Nada é por acaso, não existe casualidade. Na nossa fé não existe aquele negócio de meu amor, nosso amor, estava escrito nas estrelas, estava assim. Nada está escrito na estrela não, meu querido. Para que esse negócio está escrito na estrela. Tem nada escrito na estrela. Tá? Isso é mentalidade grega. Os gregos acreditavam no destino. A prova disso, se você ler os textos de as tragédias gregas de Ésquilo, de Sófocles, coisa maravilhosa. Édipo Rei, já ouviu falar de Édipo Rei? Maravilhoso, eu apresentei isso na faculdade de filosofia, é lindo demais. Aliás, a tragédia não tem nada de linda, mas o teatro grego, né, a arte grega, a dramaturgia. E estava escrito que ele quando vai consultar o oráculo, e está escrito que ele vai matar o pai e se casar com a mãe. Está escrito, não tem como sair disso. E aí entra a tragédia. A tragédia é o que eu não tenho saída. Né? Isso sim, isso é mentalidade grega, é o destino. Quando alguém fala, o destino, universo. Eu acho engraçado esse pessoal do universo, né? O pessoal que fica na internet agradecendo o universo, pedindo para o universo. Fala, gente, o universo está tão na pindaíba quanto a gente. Para de pedir o universo. É direto para Deus, né? Ou para Jesus, ou para Nossa Senhora, né? A gente não acredita nisso. E essa teoria do destino, ela vai ressuscitar com outra roupagem no século XVI, né? Com o maldito Calvino, né? Calvino, seguidor de Lutero, ele vai ressuscitar essa teoria, só com outra roupagem agora mais bonita, que é a teoria da predestinação, ou seja, alguém está predestinado ao céu, o outro nasceu predestinado para o inferno. Não tem jeito. Se você nasceu predestinado ao céu, Deus já te escolheu para ir para o céu, então você pode ser o cara mais sem vergonha, tu já está destinado para o céu, que maravilha, né? E se você está destinado ao inferno, disse Calvino, você pode ser um santo, você pode ser uma Maria de Calcutá, já era, meu querido, perdeu o playboy. Tu já está destinado para o inferno. Que teoria maluca. E isso ressuscitou, assim, com uma roupagem, com uma força no século XVI que desesperou muitos cristãos. Por isso que nasce a devoção ao Sagrado Coração. O Sagrado Coração de Jesus nasceu, Jesus apareceu a Margarida Maria, mostrando o seu coração, dizendo, isso é uma bobagem, todo mundo está predestinado ao céu. São Paulo já fala isso na carta aos Tessalonicenses. Antes de nascer Lutero e Calvino, Jesus já está refutando eles. São Paulo é ótimo, né? E aí nasce essa teoria de que está escrito e que vai ser, né? Até o nosso amigo ali cantava, é uma música calvinista, tá? É bonita, mas é calvinista. Eu gosto muito de Tim Maia. E ele cantava, na vida você tem que entender que um nasce para sofrer, enquanto o outro ri. Ou seja, se nasceu para sofrer, já era, meu filho. Está lascado, tá? O outro nasceu para rir, então vai ficar rindo a vida toda. É eu. Vou até beber água. Mas você nasceu para sofrer, já era. Então, isso é calvinismo, tá? Isso não existe. Na nossa teoria cristã, a nossa teologia, nós damos o nome, com P maiúsculo, de providência. A providência é a nossa leitura sobre a história, sobre a minha história, sobre a tua história. Como um Deus pode tirar um bem a partir de um mal. Só que existe a liberdade humana. Então não tem essa de estava escrito que eu vou ser rico, está escrito que eu nasci pobre, está escrito que eu tinha que nascer aqui. Não, existe a liberdade também, né? E a providência me faz crer que Deus permite tudo. São Paulo também vai falar isso, eu amo São Paulo, né? Que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Mesmo a minha escolha ruim, ela pode ser consertada em Deus. Isso não é maravilhoso, meu querido? Tudo tem conserto. Até os estrumes que eu produzi, Deus pode pegar e jogar na terra, e fertilizar a terra e fazer nascer flor aí. Deus é Deus, né? Então a gente chama de providência que tudo está determinado pela providência de Deus. Não está na estrela, está na agenda de Deus. Isso aí dá uma paz, meu querido. Dá uma paz de pensar, havia uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Tem um propósito para essa pedra estar aí. Tudo tem propósito, gente. Eu te encontrei por um propósito alguém chega na tua vida, por um propósito alguém sai da tua vida. Aconteceu isso, tinha que acontecer por um propósito. Tomou um tomo na rua, tinha propósito. Tudo tinha propósito. Tinha um porquê. É a providência.
São Padre Pio de Pietrelcina, é o cara da providência. Ele dizia: bendita a tentação que te fez rezar mais, bendita a provação que te aproximou de Deus, bendita a dor, bendita a enfermidade que te fez ser mais de Jesus. Bendito. Eu te falar, quando minha mãe chegou lá em casa com um diagnóstico de câncer em 2001, nós éramos adolescentes, eu e meu irmão já tinha casado, e aquilo foi uma maldição para nós, como que a maldição bateu a nossa porta. Sempre a gente tem essa mentalidade grega, mas a partir daquele câncer, meu querido, Deus vai sacudir, saculejar aquela casa. Agora aquela casa vai repangalejar. Ouviu isso? Está chovendo e repangalejando. Lá em casa, a partir daquele câncer, meu pai vai falar assim: tá vendo, filho? Ele era distante da fé, e ele vai dizer: ele me disse isso, meu pai, pede ao teu Deus que faça uma coisa pela tua mãe. Eu falei: eu não, ele já tem a minha reza, ele quer a tua, reza você. Aquele homem vai acordar 5h30 da manhã, nós morávamos em frente a uma montanha linda no meio da serra, né? Entre duas montanhas. Meu meio da serra aqui, Frezer, adoro, meio da serra está aqui. A gente morava em frente à montanha, e meu pai acordava chorando, e rezava olhando para a montanha. Era música para os meus ouvidos. O que aconteceu depois com mamãe? Não tem mais nada. A partir daquele câncer, eles se casaram na igreja, eram juntados. Não vem com essa de juntado sem de mim não, tá? Sacramento, casamento. Casaram na igreja. Meu pai não tinha feito primeira comunhão. Aí foi lá no Padre Francisco, pediu ao Padre Francisco se eu podia, o filho dele podia dar catequese. Eu que dei a catequese para meu pai. Ó, caiu não, vai cair daqui a pouco. Chorava. Primeira comunhão do papai, casamento, depois se afastaram. Eles estão merecendo 3 tapas na cara, mas isso já é outro departamento. Mas, estão assistindo. Mas, voltaram à fé, a partir de quê? Bendito câncer. Bendito que veio em nome do Senhor. Olha a bagunça divina que aquela enfermidade trouxe. E depois que Deus escolheu o que Ele queria, cadê essa porcaria? Não existe mais. Bendito. Tudo é propósito de Deus, meu filho. Você veio para essa missa por um propósito de Deus. Tudo tem propósito. Tá? E aí, agora eu vou voltar para o texto. Foi só a introdução, tá? Hoje a gente vai ficar aqui até meio-dia que eu estou com vontade. E aí, agora ele sobe na de Pedro. Pedro se dá conta que está sendo olhado, está sendo visto. E Pedro, se tem uma coisa que ele sabe, e sabe muito, ele é um expert em pesca. Ele é dono de toda aquela sociedade ali. Ele é uma pessoa de boníssimas condições. Você consegue ver pelas ruínas da sua casa, que é uma casa gigantesca, em frente à praia, né, ao mar da Galileia, a praia, né, de Cafarnaum, e ao lado da sinagoga. Quanto mais rico você é, mais perto da sinagoga. Quanto mais pobre você é, mais longe da sinagoga. Né? Se eu tivesse nessa época, eu estava quilômetros de distância da sinagoga. E você que mora aqui perto da igreja, ó, rico. Na época de Jesus, perto da sinagoga, boas condições. Tá? Pedro era rica. Pedro, você também é rico. Rica. Pedro morava do lado da sinagoga. Tá? Era uma pessoa de boníssimo. Ele que treinava todos os pescadores de Cafarnaum, tudo passava por ele. Ele é um epístata, um mestre naquela arte só. Depois não sabe mais nada, tadinho. Naquilo ele sabe. E aí ele passou a noite toda pescando. Se Pedro, caramba, eu estou falando de Pedro, Simão, né? Ele vai ter o nome mudado. Simão não pescou nada, é porque o mar não está para peixe. Cara, ele é o cara. Ele tem doutorado no assunto. Se ele não pegou, é porque não tem peixe. E Jesus lança uma palavra a Pedro, que era muito querida de João Paulo II, do que in altum. Vai para o fundo, vai para águas mais profundas, sai do raso. Né? E aí Pedro, com humildade, Pedro poderia ter respondido se fosse prepotente. Meu querido, aqui, quem sabe sou eu. Ó, eu tenho, né, o bigode grosso. Eu não consegui pegar, porque se eu não peguei é porque eu não tenho mesmo. Né? Vamos ficar cada um na sua teoria, né, cada um no seu quadrado. Mas com muita humildade ele responde: eu não peguei nada essa noite,
mas em atenção à tua palavra eu vou lançar a rede. Ou seja, olha o que é humildade. O milagre só acontece às pessoas humildes, tá, gente? Gente soberba e prepotente não pega nada, não pega peixe nenhum. E não tem que pegar mesmo não, tá? Deus dá a sua graça aos humildes. É aquele que insiste, tá? Eu não peguei nada, mas eu vou lançar. E agora a gente vai ver que de uma noite fracassada para um sucesso. E aqui a minha teologia não é da prosperidade, que eu tenho pavor dela, mas é da confiança. O que separa o fracasso do sucesso é só uma noite com Jesus, né? Da noite do fracasso, ele vai para a sua pesca mais exitosa, tá? Só que antes dessa pesca, acontece uma mudança de nomes. Pedro muda o nome de Jesus. Você não tinha reparado isso, mas vou te falar. E Jesus muda o nome de Pedro. Porque até o momento presente, Jesus, para Pedro, é só um homem expert, alguém que sabe muito sobre o assunto, alguém muito inteligente, que pode ser chamado de mestre, né? Lá no texto grego original, quando eu desfolheava ontem lá o evangelho em grego, Pedro chama Jesus de epístata, ou seja, mestre, ou seja, você tem aí uma arte no assunto, eu vou lançar de novo que talvez você saiba mais do que eu, epístata. Cristo é um mestre, é alguém que vem com uma teoria, com uma coisa muito legal para me ensinar. Depois desse milagre, Pedro muda a forma de enxergar o Cristo, porque agora ele sabe que ele está diante de Deus, e a prova que ele chama agora o Cristo de Kyrie, que em grego, Senhor. É por isso que desde que a missa, a primeira língua da igreja foi o grego, muito antes do latim, e até hoje nós cantamos o ato penitencial em grego. Você não sabia disso, mas a gente canta Kyrie eleison, Cristo eleison, Kyrie eleison, Senhor, Deus, tem piedade de nós, né? Então, uma coisa é Pedro chamar Jesus de Kyrie, outra coisa é chamar de epístata. Para muita gente, Jesus é só um cara legal, um cara paz e amor que veio me ensinar, um cara maneiro, um coach, que, pô, maneiro que Jesus falou. Isso não tem nada a ver com a gente. Eu não acho Jesus um cara maneiro. Ele é Deus, digno de ser adorado diante de Cristo, culto de latria. Nós o adoramos. Ele é um Kyrie. Há uma diferença abismal entre um epístata e um Kyrie. Kyrie é somente atribuído a Deus. Epístata muita gente é, né? Você sabe muito sobre a arte de cozinhar? Você é um epístata ou uma epístata, tá? Pedro muda o nome de Cristo, e agora Cristo muda o nome de Pedro. Primeiro que ele era chamado Simão, agora ele é Petrus, agora ele é Pedra. Depois, no início do Evangelho, Pedro é chamado, junto com seus companheiros, de Alies, que em grego significa o que pesca. Só que o Alies é o cara que tira o peixe vivo do seu habitat, né, que é a água, e traz para a morte, porque agora ele vai ser comido. Essa diferença também tem no espanhol, que é uma língua muito interessante. Nós vamos começar quarta-feira que vem o curso aqui. Está convidado. O peixe na água, ele é chamado de pez. P-E-Z. P-E-Z-T. Pez. Ele está vivo. Quando você tirou da água, né, vai comer, mas você tirou da água, ele já não é mais um pez. Ele é um pescado. A diferença, né? No grego também isso acontece. O alies, ele tira o peixe vivo para o peixe morto, do seu ambiente para a morte. Agora, depois dessa pesca milagrosa, Jesus chama né, Pedro de pescador de homens. Mas não é isso que está escrito no grego não, tá? A palavra grega que Jesus chama Pedro é anthropos esesogron. Bonito, né? O que é isso? Já vai treinando, tá? Anthropos esesogron significa o pegador de homens. Calma. Pegador é isso aqui. Quando você pega macarrão, você não pega com um pegador? É aquele negócio para assim, ó. Né? Outra coisa que é zogron em grego. Zogron, não sei se você já brincou daquilo, eu tenho trauma daquilo até hoje. É aquele game que tinha um monte de ursinho de pelúcia, maquininha de ursinho de pelúcia. Não tem aquele negócio? Gastei minha ficha toda naquilo, gente. Nunca peguei nada. Estou fazendo terapia até hoje, para superar, né, esse trauma, né? De não ter pego, assim, porque o zogron é aquela mãozinha vinha toda tremendo, eu tinha raiva dela. Aí ela pegava, o bicho ficava cheio de paniquitos.
Aí ele pegava, quando ele ia jogar, o bicho caía antes. Não superei esse trauma até hoje. O dia que você pegar um ossinho, você traz para mim. Nunca te pedi nada. Zogron é isso. É aquela mãozinha que agarra. Isso é Zogron. Né? É um catcher, é um que agarra, é o que pega e joga para outra dimensão. É isso que Jesus quis dizer quando ele disse, antropos esse Zogron. Antropos, o homem, né? Antropologia, estuda a ciência sobre o homem. Zogron, o agarrador, o pegador. Né? Cristo agora muda a substância de Pedro. Ele era só um Ales. Agora ele é um Zogron. Ele vai pegar almas, agarrar almas para jogar. Que pena que os religiosos de hoje esqueceram essa essência. Gente. A gente nasceu para ser Zogron. A minha substância, a minha essência, eu nasci para isso, para pegar a tua alma quando você vem aqui e jogá-la no sacrário. Essa é a minha. Eu nasci para isso. Foi para isso que eu nasci. E você também. Você também tem um chamado a ser um antropos esse Zogron. Se lá no teu trabalho você não agarra ninguém para Jesus, não pegou ninguém, não direcionou ninguém para Jesus, querido, não vai poder nem conversar. Lá na tua casa você não leva ninguém para Jesus, estou com vergonha de você. Lá na tua escola, no meio daqueles alunos perturbados lá, você não é Zogron para ninguém, a gente não vai poder conversar mais. Nós nascemos para agarrar pessoas e levá-las a Deus. Sentou no ônibus, tem alguém que está chorando, Zogron, pega e joga. É para isso que Pedro nasceu. E para a gente terminar, uma coisa que me chama muita atenção no texto bíblico hoje é a velocidade do fracasso ao sucesso. Né? Mas não é esse o mais importante. De uma noite fracassada, onde Pedro não pegou nada, para a pesca mais exitosa. Né? Do fracasso ao sucesso. Qual é o segredo? A oração, a confiança. Mas hoje o texto bíblico também nos convida a lançar um olhar diferenciado sobre os nossos fracassos, viu, minha gente? Pedro foi de uma noite fracassada ao sucesso, de uma noite para outra. Quem sabe, atrás desse meu fracasso, tem um propósito divino para me conduzir onde Deus quer me levar. Se você me perguntar o que eu passei na vida, sabe o que eu vou te dizer? O teu padre fracassou muito. Eu sou uma pessoa que eu tenho doutorado e pós-doutorado em fracasso. Muito. Fracassei muito. Mas muito mesmo. É porque não tem cara, né? Você olha, se você pensa, esse cara já nasceu rico com dinheiro. Eu sei que você... Eu fui comprar não sei o que, em que lugar, eu fui comprar algum lugar essa semana e alguém me disse assim, você tem a cara de rico. Falei, só a cara. Sei que eu tenho. Mas atrás desses 375 dentes aqui, só na parte de cima, tem muito fracasso. Eu colecionei fracasso. E por isso que eu estou onde eu estou hoje. É o olhar diferenciado sobre meus fracassos que faz o sucesso acontecer. Aliás, o conceito de sucesso depende do conceito de fracasso. O conceito de fracasso depende do conceito que eu tenho de sucesso. Sucesso para mim não é ter dinheiro, nem a casa melhor e nem melhor carro. Sucesso para mim é amizade com Deus. Ele está bem comigo, eu tenho sucesso. Travesseiro de noite é o meu sucesso. Noite tranquila é o meu sucesso. Para você pode ser outra coisa. E aí meu conceito de fracasso depende do conceito de sucesso. Então, cuidado, porque Pedro, ele vai de uma noite fracassadíssima, a pior das suas noites, e de repente bastou ele lançar um ouvido e ouvir que ele é um Zogron, e a coisa muda. Talvez atrás do teu muito fracasso há uma providência com P maiúscula trabalhando para a tua santidade e para que você mude, para que você se torne o que Deus quer que você seja. Você vai ter que passar pelo fracasso. Então, bendito que vem em nome do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.